aproveitando aí o feriadão para estudar um pouco e trazer algumas informações importantes para vocês. Eu sei que grande parte do público que me assiste aqui, que vê os meus conteúdos, não são crianças e adolescentes, mas são pessoas que têm contato com essas crianças. Então, para mim é muito importante trazer essas informações para que vocês levem até eles. Sei que às vezes são pais, são tios, então levar essa informação para dentro de casa é muito importante, que vocês podem moldar todo o cenário na qual vocês vivem. Então, hoje eu trouxe aqui, estava estudando inclusive uma pesquisa publicada pelo IBGE do ano de 2026, mas ela foi relativa ao ano de 2024. Então, ela foi publicada neste ano, mas foi referente a 2 anos atrás. Então, uma pesquisa bem recente. Ela foi uma pesquisa intitulada como Pense, é uma revista chamada Pense, que ela fez uma pesquisa nacional da saúde do escolar, então dentro das escolas públicas e privadas. Então foi feita com mais de 100 mil alunos, como eu falei, de escola pública e escola privada, de 13 a 17 anos. Então o que é importante aqui é que ela vai revelar um cenário preocupante referente a vários fatores, vários setores, que seria a questão alimentar, a questão da saúde mental, a questão da saúde bucal. Então ela traz todo esse cenário que é muito importante e é uma pesquisa bem densa, né? Mais de 100 mil alunos, por volta ali de 120 a 150 mil alunos participaram dessa pesquisa. Então, uma pesquisa bem densa e importante. O primeiro dado que eu vou trazer aqui para vocês, eu estou lendo, porque não vou lembrar de cor todos os dados, mas o percentual de escolares, que são as crianças e adolescentes de 13 a 17 anos, com comportamento sedentário, ela na escola pública chegou a 41,9% e na privada 58,5%. Então a gente está dizendo aí, dessa porcentagem de crianças que foram superior a 3 horas de tempo de tela ou alguma atividade física, alguma atividade, na verdade, sentada. Então, foram crianças que se mantiveram sentadas, não fizeram o exercício físico, tiveram totalmente um comportamento sedentário. Então, se a gente olhar, é um valor muito alto, e quando a gente fala do uso de tela, isso é um dado a mais. Então, foi superior a 2 horas de uso de tela. Que a gente sabe que tem crianças que vão chegar a 10 horas, mas vão ter crianças que vão chegar a 1 hora e meia, 2 horas, que alguns pais colocam limites. Então, esse é um dado médio, mas existem os extremos que a gente precisa cuidar ainda mais. E outro dado foi a porcentagem de tempo de atividade física acumulada, que chegou, as crianças que são insuficientes ativas, chegou a 58,4 e teve uma porcentagem maior de 9,7, então seria um adicional de 58,4 mais 9,7 com as totalmente inativas. Então a gente passou aí dos 60% de crianças que não chegam a atingir a quantidade mínima de exercício físico, a quantidade mínima de atividade física no dia, e eles contaram dentro desse tempo de atividade física o deslocamento entre a escola e a casa, as aulas de educação física e as atividades extracurriculares. Então, se a gente for ver, além de ser um número muito alto de crianças que são insuficientes ativas, essa insuficiência ainda teve a participação de atividades normais ali do dia a dia. Então, isso significa que elas tiveram atividade física no dia, mas ainda foi muito baixa quando era direcionada para o exercício físico programado, que é o que nós na Movimento Aplicado praticamos, né? Que é prescrever um treinamento que eles fazem ali dentro do centro de treinamento. Então, pode-se dizer que eles são muito sedentários. Então, a cada dia isso tem aumentado e isso é muito ruim para o nosso dia a dia. Então, é um pouco disso que eu queria trazer, mas eu queria falar e reforçar também que, como eu falei dentro dessa pesquisa, eles avaliaram outras coisas, saúde mental, saúde bucal e alimentar. E se a gente já tem um público com baixa capacidade física, com baixo repertório motor, totalmente conectado com uma alimentação muito ruim, e também uma saúde mental ruim, isso significa que estamos indo para um lado muito preocupante. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa observar o que esses adolescentes estão fazendo, o que eles estão assistindo, para que eles melhorem
no dia a dia e eles consigam chegar na vida adulta com uma saúde legal, com uma saúde para efetuar um bom trabalho. Porque a gente sabe que todo esse cenário ele tem conexão com o trabalho, tem conexão com aonde a gente vai chegar. E dentro dessa questão da saúde mental, eu vi um vídeo de um ótimo profissional falando sobre que as crianças elas estão tendo alguns pensamentos muito ruins, né, referente à vida. Às vezes acham que a vida não valeria viver, chegando a dados de quase 20% de crianças que dizem que não faz sentido viver. Então é um cenário que a gente precisa olhar com grande intensidade para que as coisas não saiam do trilho. Espero que esse vídeo possa te ajudar a interpretar a rotina de uma criança, a rotina de um adolescente, para vocês verem o quanto esse período ele é muito importante para vocês ajudarem eles a tomarem decisões. Que eu tenho falado nas minhas redes sociais, se caso você não me acompanha, me segue lá no Insta, o quanto essas crianças não têm a capacidade de tomar decisões sozinhos e muitas vezes se a gente não esteja ali do lado deles, dando o apoio e todo o suporte que eles necessitam, eles vão procurar pessoas que muitas vezes não são de uma boa índole e vão acabar seguindo um cenário bem ruim, indo para um lado onde os pais não gostariam que eles fossem. Então, tomem cuidado, cuidem dos seus filhos, observem bastante aquilo que eles veem na rede social, que é uma coisa que eu falo muito também. Às vezes nós estamos hiperprotegendo as crianças onde menos deveriam, né? Que seria no exercício físico, na atividade física, brincando no playground e esquecendo de cuidar onde a gente mais deveria, que seriam nas redes sociais, onde eles veem conteúdos que não são bons, pessoas que influenciam eles a fazer coisas que não seriam legais, pensando em princípios e valores. Então, é isso. Já falei demais aqui, então espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que traga informações importantes para vocês. Vou tentar trazer cada vez mais sobre esses temas aqui, porque eu creio que se uma pessoa for atingida com esse conteúdo e ela modifique a rotina da sua família ali, já para mim vale demais, é muito importante. Então, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Eu acabei esquecendo de trazer um dado que eu não anotei, eu deixei na tela aqui, e que seria o percentual de crianças e adolescentes de 13 a 17 que tiveram aula de educação física nos 7 dias anteriores à pesquisa ali, e chegamos ali a 28,8% de crianças que não tiveram nenhuma aula. Então, entrando naquele dado que a gente trouxe referente às educações físicas lá, pode-se dizer que tem crianças aí que nem a educação física está tendo a prática. Então, o sedentarismo está indo cada vez mais fundo. Aí ele trouxe até aqui, ó, segundo o Guia de Atividade Física para a população brasileira, devem ser oferecidas pelo menos 3 aulas de educação física de 50 minutos cada por semana. E a gente sabe que a cada dia tem retirado mais as aulas de educação física, tem escolas que tem uma vez por semana, a grande maioria duas. Eu acho aí que deve ser bem alta a quantidade de escolas que tem apenas 2 aulas por semana. Então, é um outro ponto que a gente precisa observar. Se essas crianças não estão fazendo educação física dentro da escola, o problema também pode estar nos profissionais que estão atendendo essas crianças, porque às vezes elas não sentem interesse pela aula, e é preciso colocar elas para treinar pelo menos fora desses ambientes. Então, fique de olho também na educação física escolar do seu filho, do seu amigo, do seu filho de parente, e é isso. Fechou? Agora sim, finalizamos.